Gente, seja bem-vindo aqui à nossa análise semanal. Então, hoje nós vamos fazer uma leitura do dólar, dos possíveis movimentações, das possíveis situações que podem acontecer ao longo da semana com o dólar. E em contrapartida, em reflexo, nós temos aí pares de cotação contém dólar e pares que têm o dólar como cotação como moeda base. Então, vamos aproveitar a oportunidade que essa semana ele pode estar vindo aí dar excelentes oportunidades para nós e usufruir dos ganhos frente a isso, tá bom? Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para que vocês possam acompanhar a análise junto comigo. Então, como já era esperado aqui, né, a gente tem uma tendência aqui, né, vindo eh, lá de 2020, e aí, então, ele toca nessa última vez nesse preço e sobe aqui, aí desde junho, maio do ano passado, e agora, em fevereiro desse ano, de 2022, ele pega esse fluxo. Então, seguindo aqui toda a tendência, a gente tem, né, dentro da movimentação que falamos na semana passada, isso aqui, ó, ele toca nessa nossa linha de tendência aqui e faz uma retração, né? Então a gente está acreditando ainda numa continuação de movimento desse par. O que podemos fazer, que eu acho que é bem interessante, bem legal, é a gente fazer uma leitura do semanal no seguinte ponto. O que que aconteceu aqui, ó? Na semana anterior, ele fez um golfo, tá vendo? Perdão, um candle de indecisão, né? Você pode ver que ele tem os pavês grandes, de máximas e mínimas, e tem o corpo bem no meio, assim, né? Houve um equilíbrio entre os compradores e os vendedores. No entanto, quem venceu foi os vendedores. E aí, gente, essa semana, hoje já é segunda-feira, e essa semana, né, já começou aqui, ó, com uma forte alta. Então, o que que a gente espera aqui? Que o preço, né, do preço, deixa eu marcar o preço aqui, ó. O preço aqui, esse preço aqui, ele seja superado dos 112, 112 mil, ele seja superado, tá? 112.370 seja superado, tá? O candle aqui, para que ele faça a força de movimentação para alta, precisa estar acima desse preço e automaticamente rompendo esses topos aqui para que ele continue o movimento dele, tá? Então, se nós temos essa leitura, nós também percebemos que e acreditamos que os pares que têm o dólar como cotação, que fica, né, como a segunda moeda, tende a vir a continuar o movimento de queda. Por exemplo, o Bitcoin, por exemplo, o ouro. E os pares que têm o dólar como moeda base, a gente vai continuar acreditando em que ele está subindo, ganhando uma forte movimentação de alta. Por exemplo, o dólar CAD e o dólar ien. Na semana passada eu trouxe esse par, né, o dólar CAD, e a gente vai dar uma olhada aqui nele agora. Ó, olha o que que aconteceu aqui, ó. Ele fez, né, perdeu um pouco dessa região, também formou um candle um pouco indeciso e agora, ó, tá conseguindo inclusive superar o preço de abertura da semana passada e pode estar ganhando força aqui, inclusive para buscar nossas regiões aqui em cima. Então, ah, o dólar está ainda forte, apesar dos cenários aí de possíveis recessões, ele tá se mantendo forte e estável, né, frente ao mercado. Aqui não temos muito o que falar, a não ser a continuação do movimento dele de alta e, entretanto, para que de fato a gente consiga ainda consistir numa forte alta, tem que haver o rompimento tanto dessas regiões como essa região de topo, para a gente conseguir pegar um movimento mais acima aí, com um buy limit, né? Perdão, um buy stop, rompendo essas regiões acima aqui.
Logo, a gente tem também aqui o Bitcoin, que foi o outro para. Opa, não escreveu, agora foi. O outro par que trouxemos como referência nossa, né? Então, aqui, ó, no Bitcoin, a gente também vê o mesmo cenário, ó, o cenário foi de queda, né, o candle de baixa no dólar e automaticamente já fechou um candle de alta aqui no Bitcoin. Óbvio que reforçado, né, pelo suporte que está sendo criado dentro dessa faixa dos 18 mil, né? E essa semana já começa em baixa também, por causa da alta forte no frente ao dólar. Conforme eu já falei, eu ainda acho que esse par, o Bitcoin pode chegar à casa dos 10 mil com muita facilidade, mantendo aqui uma movimentação para então a gente conseguir pegar ele com uma forte alta, conforme eu já fiz essa análise ali nos vídeos anteriores, né? Então, a gente pode tentar trazer para o diário nossas leituras. Aqui no diário, ó, a gente tem, deixa eu fazer aqui, ó, um ponto possível de resistência nesse preço aqui acima, ó, tá? Entre o preço dos 24.300 e 24.700, a gente tem essa regiãozinha de resistência que pode ser uma grande acumulação para ele manter aqui a continuação de movimento de baixa dele, tá? É claro que a gente está fazendo uma leitura do semanal, né? A gente está fazendo uma leitura que não é de um dia para o outro, e o processo tende a acontecer, e obviamente em zigue-zague, né? Principalmente ele respeitando primeiro esse topo, para romper, para vir aqui buscar essa região e também vir caindo aqui, romper esses pontos mais abaixo, tá? Então, a leitura ainda está se sustentando sobre essa base, e temos que aguardar a movimentação, tá? Quanto ao SD-Card, vamos voltar lá para a gente fazer a leitura pelo diário. Também, ó, se manteve aqui, ó, com suporte bom nessa região, ó, se mantendo aqui, o dólar conseguindo ganhar força, respeitando essas regiões, conseguindo ganhar força, rompendo, vindo para pontos mais altos, né? Aqui tem uma regiãozinha também. Para ser sincera, eu não consideraria isso, tá? Porque frente ao que estamos vendo com o dólar, acredito que a movimentação tende a romper esses pontos aqui do 1,38, 1,38800, tá? E para reforçar a nossa leitura, vamos voltar aqui para o DXY, jogando para o diário, ó, né? Ele mantém aqui a movimentação de alta, retrai e está sustentando já tem uns 3 dias, né? Ontem, domingo, sexta-feira, domingo, segunda, se mantendo aqui. Esse foi o nosso ponto que fizemos da máxima da semana passada. Então, ele precisa estar superando essa semana, segurando aqui mais ou menos esse preço aqui do 113, 223, 220, tá? Para que a gente consiga manter a linha de raciocínio de alta frente a esses pares, tá? Então, quem quiser também traçar uma linha de tendência aqui nessa região, aqui, ó, para conseguir ir pegando com clareza algumas movimentações, né, e acompanhando, fica viável essa linha de tendência aqui, mas a tendência macro e mais forte é o dólar continuar se valorizando aí para pontos um pouco mais altos, tá? Bom, de qualquer forma, trouxe a leitura aqui para vocês, esses pares que a gente falou da semana passada. Espero que vocês estejam gostando dessas análises semanais, que vocês estejam conseguindo aproveitar e ter bom aproveito sobre elas, para que vocês possam tirar suas dúvidas ou aproveitar as oportunidades mesmo, tá? Então, se você gostou do vídeo, curte, comenta, dê o seu joinha, compartilha com o seu amigo e, tendo dúvidas, você tem acesso a mim, a toda a minha equipe, a equipe que trabalha junto conosco aqui, tá bom? Então, forte abraço, aproveite, siga o dólar, esteja sempre atento ao dólar, que as suas operações tendem a dar muito certo. Beijo!